Olá, meu povo, começando mais um Crente Raiz Podcast aqui, né? Já compartilha, segue, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos aqui com mais uma edição, hoje trazendo mais uma convidada, tá? Você vai conhecer uma história linda aqui, uma história de superação, onde eu tenho certeza que vai tocar a vida de muita gente, eu tenho certeza que vai tocar a vida de muitas pessoas. Já queremos aqui agradecer os apoiadores, né, aqui do Crente Raiz Podcast, queremos aqui agradecer Clay, a barbearia do Clay, né? Queremos aqui agradecer também Solai Brasil, você que paga caro, paga muito dinheiro, né, na sua conta de luz, Solai Brasil. E queremos aqui agradecer também Óticas Prisma, ali da Avenida Mangalô, nosso amigo Pastor Lucas, tá? Começando então mais uma edição do Crente Raiz Podcast. E hoje nós estamos trazendo aqui nada mais, nada menos do que a Débora Feliciano. Como é que você está, Débora? Tudo bem, Fábio, e você? É um prazer estar aqui com você aqui nesse podcast. Amém. É um prazer, né, para todos os irmãos que estão aí também, né, os que estão nos acompanhando agora. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu creio que o Senhor, Ele se fará presente através desse pequeno testemunho, mas glória. Que o Senhor, né, Ele nos permitiu viver. Aleluia. Débora, já vamos começar um bate-papo, né? E a primeira coisa que nós queremos saber, muitas pessoas te conhecem, né? Nos púlpitos das igrejas, sim, cantando, trazendo a palavra de Deus. Você conta um pouquinho só do seu testemunho, né? Mas hoje, já quero começar assim. Quem é a Débora? Da onde a Débora veio? Onde ela nasceu? Quem são os pais da Débora? Bom, primeiro eu quero contar, né, a Débora atual, hoje. Eu tenho uma família, amém, sou casada, tenho 5 filhos, sendo 5 filhos. Tem multiplicar e na terra. Isso, estou só cumprindo o mandamento, enfim. São 3, né, de sangue, 2 de coração, mas que são meus, né, para a glória do nome do Senhor. E hoje todos nós, né, servimos ao Senhor. Mas vamos lá. A Débora, da infância, a Débora é uma menina de superação. Amém. Porque a Débora viveu momentos difíceis, né? Vamos começar desde a minha, enfim, desde quando eu me entendo por gente que tem algumas memórias, algumas lembranças. Sim. A minha mãe, ela era uma mãe solteira. Segura só um pouquinho. Primeiro eu quero saber a Débora de onde veio. Nasceu aonde? Nasci na cidade de Anápolis mesmo. Aí de lá de Anápolis mesmo? Isso, lá na cidade de Anápolis mesmo. E a história começou tudo ali. Sim. Ali mesmo. Nunca saíram de lá, sempre morando em Anápolis? Não, já tive outras oportunidades, já morei aqui em Goiânia também. Morou aqui em Goiânia? Já morei aqui com a minha tia. Quando a minha mãe saía para trabalhar, então aí a minha mãe ficava muito tempo fora, e a gente morava com alguns parentes, alguns tios, enfim. Então já morei aqui em Goiânia também. Já morou aqui em Goiânia também. Então, agora sim, vamos começar. Em Brasília também. Em Brasília também? Já tive a oportunidade de morar em Brasília lá algum tempo com meu pai. Uhum. Já andou um pouquinho? Já andei um pouquinho. Né? Uhum. Então, agora sim, agora vamos começar. Deixa eu te perguntar. Você já estava começando a contar um pouquinho já do seu testemunho, né? Quantos anos você tinha desde quando você lembra? Você tem noção mais ou menos quantos anos você tinha? Em média, dos traços bem... mais ou menos, que eu lembro assim por cima, uns 6 anos. Sim, agora pode contar. Uns 6 anos. Então, a minha mãe, ela desde muito nova, né? Minha mãe teve que sair de casa para poder trabalhar, enfim. Naquela época tudo muito difícil, tudo, né? Muito difícil. E, inclusive, que na época, o meu avô não tinha muito esse negócio de ficar passando a mão na cabeça, não. Era o tempo antigo, né? Do tempo antigo, não tinha esse negócio, não. Sim. E aí, então, a minha mãe, ela logo, então, teve que sair muito nova para trabalhar, enfim. E nessa saída dela, ela, né, engravidou do meu primeiro irmão, depois veio o segundo e depois veio a mim. Que foi aonde... A caçula. Oi? A caçula. Eu sou a caçula. Sim. Foi aonde tudo começou. Então, eu me lembro, a minha mãe, ela começou a sofrer um pouco com a bebida. A minha mãe, ela tem uma queda com a bebida, com o vício da bebida. Então, a minha mãe, ela foi trabalhar, ela tinha que sair para trabalhar para poder trazer alimento para casa. Sim. Não tinha como, porque ela era uma mãe solo, né? Então, a minha mãe, logo muito cedo, tinha que sair para trabalhar, ainda engravidou. Então, ela tinha que trazer um alimento para dentro de casa de uma forma ou de outra. Sim. Só que, como uma mãe trabalhadora, não tem como uma mãe estar 100% em casa com as crianças e no serviço também. Sim. Então, a minha mãe, ela saía, então ela fazia o seu trabalho, ela viajava.
Então, nesse período que a minha mãe ela estava distante, mandando dinheiro, muitas das vezes, eu fiquei com alguns parentes, eu fiquei com algumas amigas dela também. Então, nesse meio período, aconteceu algumas coisas na minha vida que me marcou e que eu, né, enfim, que eu lembro até o dia de hoje, que foram o quê? Eu já fui aliciada quando mais nova. Tem noção da idade, mais ou menos? Quantos anos você tinha? 7 para 8 anos. Muito nova. Novíssima. De 7 para 8 anos. Novíssima. Alguém de casa mesmo, algum conhecido? Você lembra? Era pessoa próxima. Muito próxima. Era pessoa próxima. Então, assim, eu fui aliciada, né, mais ou menos nessa faixa etária da cidade. Mas poucos ficou sabendo. Eu lembro que quando eu peguei um tamanhozinho, eu contei para minha mãe, eu cheguei a comentar com a minha mãe depois. Tamanhozinho que uns 10 anos de idade, mais ou menos? Não, foi com uns 12. Uns 12 anos uns 12 de idade. anos. Foi quando você teve a coragem de comentar com a sua mãe. De comentar com a minha mãe. E quando você comentou com ela, qual foi a reação da sua mãe nessa hora? Por imediato, ela se rebeldia, com certeza. Ela ficou nervosa e acreditou? Do começo acreditou. Sim. Mas o porquê que eu não contei antes? Porque eu tinha medo de ninguém acreditar em mim. Esse é o medo de muitos, eu acho né? Eu acho que sim. Que acho que todas as meninas que foram abusadas muito nova, né? Tem esse receio, esse medo de chegar no pai, na mãe e contar. Até porque, quando a gente é muito novo, ninguém dá muito crédito. Né? A gente pensa assim, não vai dar crédito, porque a gente fala, não acredita, então não vou falar. Sim. Só que depois que eu peguei um tamanho, e aí eu vi que a minha mãe estava me dando mais credibilidade na minha fala. Viu, tamanho, entre aspas, 12 anos, né, gente? Sim. Mas, enfim, aí eu cheguei a comentar com a minha mãe, sim, esse fato acontecido. Aí, quando você comentou com ela, que você contou, então, no primeiro momento, ela acreditou, né, em você, na sua palavra, ficou muito brava, e aí queria ir atrás da pessoa? Sim, como é que foi? Foi. Aí, na época, aconteceu, e aí ela ligou, e a pessoa do outro lado não acreditou. A pessoa... Que estava do outro lado, que seria responsável, né? Sim. Não acreditou. Ué? Disse que era eu que tinha dado parte de início nesse... Então, aí minha mãe ficou mais nervosa ainda. E sua mãe encontrou essa pessoa que te aliciava? Sim, minha mãe conhece. Minha mãe conhece. Mas, enfim, por fim que passou isso. Mas ainda antes, voltando, eu e meu irmão, a gente morava, né? Com minha tia, com os parentes, enfim. E com as amigas da minha mãe também já tive essa experiência. Acho que a experiência melhor que eu já tive, assim, foi... Essa amiga da minha mãe, ela é muito especial pra gente também. Sim. Tanto os meus tios, minhas tias também, que cuidaram da gente, nós somos muito grato mesmo ao Senhor, né? Por ter cuidado da gente ali, da maneira que eles poderiam cuidar naquele tempo, né? Mas, enfim, essa amiga da minha mãe, ela era como que, na época, ela tinha uma condição muito boa. Então, quando minha mãe ia para trabalhar, né? Minha mãe mandava dinheiro, mandava, sim, com certeza. Mas essa mulher tinha uma condição muito boa. Foi onde eu conheci um pouquinho do lado melhor da vida. Até então era só sofrimento, era só sofrimento, só escassez. Não que foi 100%. Sim. Era ocasiões, né? Ocasiões que acontecia. Igual quando a minha mãe, ela se embriagava. Sim. Eu lembro que quando ela se embriagava, ela ficava nervosa comigo e com meu irmão. Então, já teve momentos da minha mãe agredir a gente sem mais nem menos, sem motivo nenhum. Ela tomava? Ela bebia, aí ela chegava em casa, e aí ela começava a se alterar com a gente. Eu lembro do meu irmão me esconder. Você lembra algum momento específico assim, que marcou a sua vida? Lembro. Que até hoje você não esquece? Lembro. Teve um dia, já era tarde da noite, minha mãe tinha saído pela manhã. Sim. E eu não lembro, nessa época, eu não lembro a idade exatamente, mas eu lembro como que aconteceu. Era tarde da noite? Era tarde da noite. Não, era bem no comecinho mesmo, assim, da noite. Estava começando a escurecer, já estava tarde, tardezinha. E aí a minha mãe, ela chegou, e ela estava muito embriagada nesse dia. E aí o meu irmão, eu e ele, nós inventava comida. Porque quando minha mãe bebia, a gente tinha que nós mesmos se virar e fazer. Vocês, criança ali, tinha que... Tudo criança. Tinha que inventar alguma coisa para poder se alimentar, né? Para comer. Naquele tempo ali, naquele dia em especial, eu lembro que foi exatamente assim. Sim. E quem fez a comida no dia foi meu irmão. Foi meu ele irmão que fez? Foi. Ele era um pouquinho mais velho do que eu, então ele já tinha um pouco mais de noção, né? E aí eu lembro que ela chegou nesse dia, e aí ela olhou para mim, pro meu irmão, com a cara muito brava, muito fechada. Hoje... Sem motivo. Chegou em casa... Sem motivo. Hoje, eu olhando com os olhos agora, eu penso comigo que não era minha mãe. Sim. Aquilo ali era uma entidade, com certeza. Ela olhou com aquele olho mais fechado, maligno pra gente. Sim. E naquele olhar que ela olhou pra gente,
A gente ficou muito nervoso. Aí, mãe, o que foi? O que foi? O que foi que eu vou te mostrar agora o que foi? Nada, cara. Se você sem entender o que estava Foi, acontecendo. aí meu irmão, como meu irmão, ele já pegou e já sabia como é que era minha mãe, nesse sentido, agressiva, quando ela bebia. Sim. Não era todas as vezes, tinha vezes que ela estava mais tranquila. Mas nesse dia em especial, ela estava muito agressiva. E ela pegou o cinto e começou a correr atrás da gente. E lá na nossa casa, eu lembro que na nossa casa, lá tem um corredor atrás da casa. Sim. Então, a gente corria atrás da casa todinha, e minha mãe correndo atrás da gente. Correndo atrás de vocês. Aí meu irmão pegou e falou assim, vamos esconder lá perto do portão, que lá tinha um monte de terra assim. Sim. E como era escuro, não dava para bater nenhuma luz lá perto. Sim. E aí, a gente ficou abaixadinho, lá perto do portão. E eu lembro que ela pegou um garfo, e da janela, ela pegou esse garfo e começou a apontar. E ela gritava, eu vou pegar vocês. Isso da janela da casa. Da janela, ameaçando. E vocês lá no Monte de Areia, escondido. As luzes da casa tudo apagada. Olha isso, gente. E ela olhava que aquilo era mais maligno. Eu lembro hoje assim, eu rio agora, mas no dia, meu Deus, como é que ri do que negócio medo, desse, que né? medo, que medo. É, e aí ela pegava e falava, vou pegar vocês, eu vou pegar vocês. E nesse dia, meu irmão pegou ele pegou uma bicicletinha. E ele me colocou na garupa e nós descemos para casa da minha tia. E nós dormimos na casa da minha tia nesse dia. Então, nessa hora, ela não chegou a encontrar vocês, não, né? Ela não conseguiu pegar nós, porque nós foi ligeiro. Foi rápido, né? Foi. Aí, no outro dia, minha tia levava a gente para casa de novo, conversava com ela. E o que ela dizia quando ela dizia assim, eu ela vou não pegar lembra. vocês? Quando ela ficava muito embriagada, ela não lembrava do que acontecia. Mas o que ela dizia nesse momento? Que vocês ouviam, que vocês... Pra Que... poder assustar vocês? Não, ela só falava assim, não, eu não vou beber mais não, vou melhorar e tal. Mas era sempre a mesma conversa. Né? Era. Cara, que marcante. E às vezes ela até passava muito mal, sabe? E falava, não, eu não quero mais. Eu acho que, na verdade, quase todas as pessoas que estão no mundo lá fora dizem, né? Eu não bebo mais, não vou fazer mais. Sim. Mas tornavam o mesmo erro de novo. Infelizmente, isso conta acontece da muito, falha. né? Muitas pessoas precisam de uma libertação, na verdade, né? Libertação. Engraçado que muitas pessoas não entendem, você que está nos acompanhando agora, o caso da mãe da Débora. E por isso que tem muitas pessoas que bebem, né? Bebem uma dosinha que seja, né? De cachaça, vamos dizer assim. Isso a gente entende hoje, que isso é como se fosse abrir um chakra, né? Por isso que tem muitas pessoas que quando bebem, nem que seja um pouquinho, ela já muitas vezes não lembra do que fez, muitas vezes faz coisas que, se ela não tivesse bebido, né, ela não faria. Então, isso a gente entende hoje, que quando a pessoa bebe, o chakra abre, é onde uma entidade começa a influenciar a vida daquela pessoa. Por isso que muitas pessoas se perguntam, gente, mas por que eu fiz isso? Eu só bebi um pouquinho. Exatamente. Por que eu fiz isso? Porque ele já não é mais ele. Porém, ele não sabe, né? E era o que acontecia com a mãe da Débora. Isso, né? Exatamente. Quando estava sem beber, era uma pessoa extraordinária. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Olha aí. Eu falo para você, Wagner, você vai chegar a conhecer a minha mãe. A minha Sim. mãe, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas a bebida estraga a minha mãe. Mas quando bebe, a gente, né? Ela transforma. Olha ela isso. transforma, entendeu? Então, assim, às vezes até chega a ser um pouco irreconhecível, até as falas dela. Sim. Entendeu? Então, naquele tempo, eu e meu irmão, nós passamos por esse bocadinho. E eu sentia também muita falta do meu pai. Nessa época morava só vocês? A minha mãe era mãe solteira. Era mãe solteira, né? Mãe Como solteira. você havia dito. E seu pai nessa história? O meu pai, eu não tenho muito o que falar, porque eu não tive tanto convívio. Não teve convívio? Não. Mas ele mora lá também? Mas, não, em Brasília. Ele mora em Brasília. Em Brasília, foi onde eu vou contar, né? Um pouquinho mais à frente, onde eu cheguei a morar com ele já também. Sim, amém. O meu pai, a minha mãe disse que quando eu tinha 8 meses, né, ainda nenenzinho, Sim. o meu pai, então, ele afastou, né? Os dois se afastou um do outro. E meu pai, né, deixou uma casa para minha mãe, para poder cuidar de mim e dos meus irmãos. Então, meu pai não deixou minha mãe também 100%, né, com a mão, né? desamparada, com a mão vazia. Sim. Então, meu pai, eu não tive a ausência dele na minha infância. E eu lembro que eu sofria por isso, porque na época de pai na escola, que acontece esses eventos, a gente pensa assim, um eventinho, gente, isso marca. Não teve Isso a presença marca. dele, né? Não Na tive sua a presença do meu pai. Isso. E as pessoas, e os meninos na escola, você sabe que naquela época não tinha esse negócio de bullying, não tinha nada Não disso. existia isso, não, rapaz. E ficava, não é filho de bastardo, é filho de tiquinho de um, tiquinho de outro, não tem Tinha pai. uma música, né? Isso. Tiquinho, tiquinho. Desse jeitinho, eles ficavam cantando pra mim. Então, tipo assim, isso me feriu muito. Sim, Isso me machucou muito. Na época. Hoje não, sou curada pra glória de Deus. Que glória a Deus. Isso. Então, tipo assim, na época, isso me machucou muito. E eu lembro que quando chegava essas ocasiões de pais na escola, e eu via os pais das meninas buscando na escola, e aquilo me machucava muito. E teve uma certa vez que meu pai teve um interesse, né?
de se aproximar. De me aproximar de mim. Porque Glória até então eu Deus. nunca tinha visto meu pai. Você já estava com quantos anos? 8 anos. Nessa época dos 8 anos Nessa ainda? época dos 8 anos, porque ele me deixou com 8 meses, certo? Sim. E aí, com 8 anos depois, que foi a primeira vez que eu vi meu pai. Meu Deus. E engraçado, Fagner, que quando ele chegou perto da minha casa, chegou um carro perto da minha casa e eu estava saindo com a minha coleguinha. Eu estava indo na casa da minha colega para a gente pegar um brinquedo lá e voltar para nossa casa de novo. Sim. E quando foi aproximando esse carro perto da minha casa, como Deus está no céu, eu falei, esse é o meu pai. Eu nunca tinha visto ele na vida. Eu não sei, mas eu até falo assim, pode ter sido que na época, vai que eu tinha dom, eu nem sabia, né? E é o sangue também, né, cara? Querendo ou não, seu sangue corre nas vidas. Nunca tinha visto ele isso. na minha vida. E quando ele aproximou com o carro e eu passei de frente, eu falei para minha colega, é meu pai. Você chegou a expressar? Eu falei, é o meu pai. Eu falei com a minha boca, eu falei, é o meu pai. Ela, né? Não, eu falei assim, eu acho que é meu pai, que eu nunca vi esse carro aqui. Caraca, eu falei, acho que é meu pai. E aí, quando a gente foi indo, aí eu vi estacionando na porta, eu falei, certeza. Aí eu fiquei nervosa, e você vê, palpitou. Né? Eu tinha 8 anos, Sim. meu coração palpitou. E aí, quando eu voltei na casa da minha amiga, e realmente era meu pai. E como é que foi essa chegada? Você chegou em casa, aquela emoção, coraçãozinho? Eu fiquei nervosa demais, Wagner. Eu fiquei nervosa demais. Ele chegou, se apresentou. Como é que foi? Conta isso ele pra falou, gente. minha mãe apresentou ele. Minha mãe falou assim, você quer seu pai, o Carlos Mar, tal, né? Enfim. E ela me apresentou ele na época. Aí eu fiquei sem gracinha, com vergonha. Tímida ainda. Demais a conta. E eu já era tímida. Eu já era muito tímida. E aí eu fiquei mais ainda. Quando ele me abraçou, meu coração acho que ia sair fora da boca. Foi. Aí nós fomos conversando. E aí, depois dessa primeira vez, ele começou a vir com mais frequência. Não, mas espera aí. Vamos por partes, né? Aí você encontrou ele ali, ele chegou a entrar na sua casa, vocês conversaram. Entrou, minha mãe recebeu isso muito bem. Ele, a esposa dele, minha mãe recebeu. Ele estava acompanhado. Minha mãe é muito madura nesse sentido. E dali foi só alguma conversa? Ele te levou para algum lugar para vocês? Levou para almoçar. Levou eu e meu irmão, né? Por mais que a gente tenha pai diferente, mas meu pai também é uma pessoa muito boa. Glória a Deus. Muito boa. Isso, né? E aí vocês foram passear? Foi passear, foi. Aí depois ele marcou, queria levar para Brasília. E minha mãe morria de medo. A mãe morria de medo dele roubar eu. Minha filha vai gostar dele, não vai querer voltar. Minha mãe morria de medo. Aí minha mãe esperou um período ainda, deixou ele ficar visitando mais vezes. Então depois disso aí ele ficou frequente? Foi, frequência. Aí começou a vir. Aí todas as vezes que ia, ele avisava, chegava lá na sua casa? Não, na primeira ele não avisou, né? Aí, foi de surpresa mesmo? Foi, porque ele sabia a casa que ele tinha dado para minha mãe e sabia que com certeza estaria morando lá ainda, né? 8 anos depois é que ele sentiu 8 anos depois, aí ele foi ver. Agora, nesse momento de 8 anos, tá? Ele te abraçou, vocês se abraçaram, o coraçãozinho palpitou muito. Mas e você, como criança, mesmo sendo uma criança, você consegue se lembrar se tinha alguma mágoa naquela hora? Fagner, lembrar assim, eu acho que não. Por ele não ter te procurado antes, algo do tipo? Não, porque eu estava tão feliz que eu acho que cobriu. Eu fiquei tão feliz com a visita dele que cobriu aquilo que eu tinha. Glória Mas a Deus. depois de um tempo depois, com certeza que eu peguei um tamanhozinho, eu fiquei um pouquinho magoada, assim. Ficou pensativa? Porque poderia ter buscado antes, né? Me visitado antes. Dado um apoio para minha mãe um pouco mais também. Sim. Porque minha mãe, ela realmente, a minha mãe sofreu muito trabalhando. Sim. Então, foi exatamente nesse período da minha mãe estar trabalhando, né, que aconteceu tudo o que aconteceu comigo e com meu irmão. Eu lembro também algumas vezes, meu irmão ele também foi muito sofrido, né? Ele apanhou muito, Fagner. Meu irmão ele não era quieto, não era uma criança quieta, eu posso dizer. Mas tipo assim, mas era também não era um pai e a mãe para estar ali corrigindo da forma que corrigia na época. Sim. Você entendeu? Então tipo assim, querendo ou não, a gente pegou um pouco de receio, de revolta com tudo isso, porque meu pai poderia ter ajudado naquele momento, né? Tipo assim, não, difícil, né? Manda pelo menos uma, né, mensal. Não, nem isso, não tinha. Naquela época não tinha negócio tinha pensão, mas não era tão mas não era hoje, tão, né? Isso, não era tão procurado como hoje, né? Isso. Então, tipo assim, a minha mãe sofreu muito nesse sentido e a gente sofreu junto, porque ela tinha que trabalhar e nós tínhamos que ficar na casa de um e na casa de outro. E tinha vezes que minha mãe já viajou para o exterior, entendeu? Ela já ficou um tempo algumas vezes, não foi só uma, ela viajou algumas vezes para o exterior e ela trabalhava fora e mandava dinheiro lá de fora para minha tia, mandava dinheiro para a amiga dela, quando cuidava, entendeu? E nesse período que... E era exatamente nesse período longo que eram os mais sofridos para a gente. Esse período longo, né? Eu sentia uma rejeição muito grande. Você sofreu muito com rejeição? Eu sentia. Não era bem que... não é que estava rejeitando, né? Ela tinha que trabalhar. Mas eu me sentia rejeitada.
pela minha mãe e pelo meu pai. Sim. Eu estou falando do sentimento que eu tinha naquele tempo, né? Infelizmente, a gente tem acompanhado muitos jovens, né? Eu era pastor de jovens lá em Ribeirão Cascalheira, né, onde eu morava. E a gente acaba aconselhando muitos jovens. E uma das causas principais que a gente encontra hoje em jovens que têm dificuldade, né, em crescer na vida ou algo do tipo, a gente chega para eles e pergunta, e também em se firmar na igreja, é a rejeição. A gente pergunta, mas por quê? Porque talvez é o pai que foi ausente, talvez foi a mãe que foi ausente, e isso causa essa rejeição. E isso talvez eles nem sabem o porquê. Agora, o que é interessante é o seguinte, nós sabemos que o inimigo ele age nas nossas fraquezas. Sim. E o que nós entendemos é que quando acontece algo dessa maneira, ele aproveita desta fraqueza para poder trazer essa rejeição. Aí começa a falar para a criança, ele não gosta de você, ele não está nem aí para você. Exatamente. E aonde, na verdade, não é isso que acontece, né? Cada um tem uma história. Sim. Eu não estou aqui para justificar esse acontecido, mas cada um tem um porquê, tem uma história, né? Sim, tem. E às vezes a pessoa não tem ninguém para poder incentivar essa pessoa a ir lá e falar assim, vai lá procurar seus pais para saber o porquê. Deixa eles se explicarem também, né? E talvez seja por isso, né, que veio esse sentimento em você, né? Vem. E na época, né, na verdade, eu sentia, então, essa muita rejeição. Eu me sentia rejeitada. Parecia que ninguém me enxergava. Ninguém me via. Você se sentia excluída? Eu me sentia excluída, Fagner. Por mais que eu estava ali, tinha pessoas ao meu redor, eu me sentia excluída. Era como que se fosse, acho que uma pequena depressão quando pequena. Entendeu? Sim. Então, eu tentava ficar um pouco mais reservada, um pouco mais na minha, por fato das coisas também que já tinham acontecido comigo. Então, eu ficava um pouquinho mais reservada, falava até baixinho. Hoje eu não falo assim, né? Igual, né? Eu não falava tão alto assim, igual eu falo hoje, mais eloquente, enfim. Mas naquela época... Era bem retraída, né? Muito retraída. Eu era muito retraída. Então, assim, foi... E entrou na escola, né? Na época do colegial aí, né? Passamos essa fase aí... De pequena, de criança, entrando no colegial. No começo, eu era uma menina muito comportada. Peraí, nessa época que sua mãe trabalhava, né? E vocês tinham que ficar na casa de um e de outro. Aconteceu algo que marcou muito a sua vida, que você lembra até hoje? Foi o que eu falei, Fagner, sobre, né, aliciação. Isso aconteceu nessa época? Foi por conta disso, né? Foi, porque minha mãe tinha que trabalhar. Enfim, tem pessoas da minha família que vão descobrir através desse podcast, mas tem gente que não sabe ainda. Sim. Né? Hoje você se sente confortável em falar disso? Sim, porque eu sou curada. Pronto, amém. Literalmente, eu sou curada e eu não sinto dor em contar isso mais. Mas se alguém me chegasse algum tempo atrás e me perguntasse para mim, eu não falaria. Pois conte um pouco dessa história, por quê? Para que pessoas que estão nos assistindo, quantas meninas, né? Sim. Quantas meninas, né, que não estão passando pelo mesmo e não têm coragem de falar para ninguém, pelo medo do que vão achar, pelo medo de um futuro, né? Não, uma pessoa, se eu for casar, relacionar com alguém, o que essa pessoa vai pensar de mim, né? Exatamente. Que outra pessoa já colocou a mão em mim, enfim. Então, o medo trava, né, as meninas, os homens também, rapazes que são abusados hoje em dia, né? Sim, tem muitos, né? Crianças, enfim, no modo geral, jovens, adolescentes, crianças que são abusadas e algumas pessoas são oprimidas psicologicamente. A minha opressão naquele tempo era o medo de falar e não acreditarem em mim e eu ficar como errada na história, né? Então, esse era o meu medo. Né, de trazer isso adiante, à tona. Mas eu esperei um período e depois, quando eu criei coragem, eu cheguei na minha mãe e contei. Mas foi um período bem depois, anos depois. Isso, né? Você se sentia suja? Isso você se sentia... Sentia mal. A gente se sente mal. A gente olha pra gente e fala assim, nossa, não sou nada. Já me sentia rejeitada pela minha mãe. Pelo meu pai. E aí aconteceu isso, eu me senti um lixo, né, modo de dizer. Então, tipo, naquele tempo não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Para as meninas que estão nos acompanhando agora, o que você diria para elas a respeito disso? Hoje, eu digo para vocês, meninas e rapazes, tenham coragem, fale. Mas fale tudo aquilo que acontece para as pessoas que você realmente confia. Porque, geralmente, nem todas as pessoas são confiáveis. Mas para você que confia, né, em alguém, na sua mãe ou no seu pai, ou pode ser outra pessoa que você possa pedir socorro, peça, fale.
porque hoje nós temos um Brasil aí que tem, né, voz para falar sobre isso. Amém. Né? Então, fale, não guarde isso, porque eu sei que o Senhor, Ele vai te curar assim como Ele me curou. Ele, né, me libertou. Glória a Deus. Desse sentimento. Bem importante falar isso, Débora, porque quantos jovens, né, passaram por isso e guardam isso até hoje. E quanto mais guarda no coração, mais isso vai chegando a doer cada dia mais, né? Isso traz uma doença interna, né? Uma doença interna. É uma doença. Acaba que você se torna uma pessoa doente. E você lembra que foi só uma vez ou... Não, já aconteceu mais de uma. Já vem acontecendo com mais pessoas? Mais de uma vez e mais de uma pessoa. E mais de uma pessoa. Foi. Isso foi aos 8 anos, né? Foi. Aos 8 nessa anos. faixa etária. E você lembra que você foi aliciada dos 8 anos até que idade, mais ou menos? Não demorou muito. Pelo fato da minha mãe não ficou tão distante, foi mais ou menos uma faixa etária do tempo que ela viajou, uns 8 meses. Uns 8 meses, né? Isso. E é o que a gente estava falando aqui, né? A importância, né? É o que eu quero deixar aqui para quem está em casa. Tem que tomar muito cuidado. Vou aproveitar essa deixa, Débora. Sim. E os pais, muitas vezes, os pais deixam os filhos, né? Abandonam os filhos ou por conta de ganhar um pouco mais, por conta de algo, né? Cada um tem o seu interesse. Mas isso que a Débora está dizendo aqui, ó, isso serve para que os pais possam pensar mais e raciocinar mais acerca disso, né? Porque a presença do pai na vida dos filhos, da mãe na vida dos filhos, isso é inegociável, né? Isso. Muitos pais, como eu estava dizendo aqui, deixam seus filhos em algum lugar ou outro para poder ir em busca de algo e acontecem essas coisas. E essas coisas marcam a vida da criança, né? Marca muito. Olha o que aconteceu. Marcou muito a vida da Débora. Marcou. Né? E nessa fase, né, dos 8 anos para lá, é uma fase que a gente já começa a entender as coisas, a começar a estudar mais um pouco, né? Enfim, entender. É uma fase que eu acho que o pai e a mãe deveriam estar mais presentes, que é a fase do aprendizado da criança. Exatamente. Entendeu? Porque nessa fase é a fase que você vai aprender como a ser, né, enfim, educado, como a se portar, como, enfim, a se vestir. Enfim, em todos os aspectos, Exatamente. eu acho que nesse período da vida da criança é o período de aprendizado onde os pais deveriam estar mais próximos das crianças. Principalmente mulher, né? Moça e mocinha, Principalmente, né? Nós mulheres, nós somos muito apegadas, né? Isso. Nós somos muito apegadas. E eu acho que o papel principal na vida de uma menina é a mãe. É a mãe. É a Meu mãe. Deus. É a mãe. Débora, depois que tudo isso passou, né? Você foi aliciada, tudo. Querendo ou não, ficou um Presenciei, trauma. né, algumas coisas. Inclusive, o Fagner, a gente mudando um pouquinho aqui sobre o mundo espiritual, naquele tempo, eu lembro que eu via muito vulto dentro de casa. Dentro de casa? Dentro de casa. Nossa, Olha eu via isso. demais. Eu via vulto, assim, passando o tempo todo para lá e para cá. Às vezes, escutava minha mãe me chamando, não era minha mãe. Não era sua mãe. Não era minha mãe. Tinha, hoje eu entendo que era visão, mas naquela época eu tinha visões e eu não entendia. Eu lembro de um demônio muito grande correndo Conta atrás isso de pra mim. nós. Conta essa Foi uma experiência. visão que eu tive, eu acho que eu tinha nessa faixa etária ainda. Uns E eu 8 anos ainda, né? Isso. E eu lembro que eu dormi e aí abriu uma visão. Hoje eu entendo que é uma visão, mas naquela época eu falava, um sonho, né? Sim. Então abriu uma visão e eu vi um demônio muito grande correndo atrás de mim. Ele parecia um gorila. Meu Deus. Ele parecia. Na época eu falei pra minha mãe, eu contei esse sonho pra minha mãe na época. Eu falei, mãe, o King Kong tava correndo King atrás de Kong. mim. Joguei muito Donkey Kong. Quem é da época do 85? Lembro do Donkey Kong. Aí eu falei pra minha mãe, eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, mas hoje eu entendo. Então, tipo assim, eu já desde pequena, eu tinha uma perseguição espiritual já. Eu já tinha uma perseguição. Rapaz, já O inimigo tinha. tentou, na verdade, tirar eu desde o ventre da minha mãe. A minha mãe foi sangrando pro hospital, né? Sim. Para me perder mesmo. Ali já estava nas últimas, sangrando muito, muito, sentindo muita dor. Você já é milagre, né? Sim, pior que sou, viu, Fagner? Eu lembro que na época a minha tia me contou, foi minha tia que me contou essa história. E minha tia disse que eu cheguei sangrando muito. A minha mãe, né, chegou Sim. sangrando no hospital para me perder. E quando chegou lá, o médico falou assim: a criança está intacta. A criança está Olha bem. isso. A criança está bem. Não sei de onde vem o sangramento, mas a criança está bem. E Glória no a começo Deus. da minha fé, eu recebi uma revelação exatamente assim. E o pastor que passou a revelação, ele não sabia da minha história. Nem eu sabia. Eu fui descobrir depois disso que eu fui perguntar para minha tia. Eita, forte, hein? Foi. E a experiência do vulto? Vai, conta isso pra nós. Detalha essa experiência pra gente. Eu via muito vulto passando de um quarto para o outro. E nessa época, eu não entendia, não. Eu não entendia muito, não, Fagner. Mas eu via e eu sentia opressão quando eu via. Eu lembro que um dia, eu indo para a cozinha, beber água.
Sim. E a cozinha da minha mãe era do lado dos quartos, dos dormitórios, né? E eu lembro que eu fui e passou um vulto bem no corredor. E aí, na hora, eu lembro que eu cantava uma musiquinha assim, ó. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Se alguma coisa me atormenta, eu digo, sai, em nome de Jesus. Olha, já tinha um louvorzinho na cabeça? Eu tinha. Eu não lembro quem me ensinou, mas eu tinha esse louvorzinho. Então, toda vez que eu sentia medo, eu cantava. E eu via esse vulto. Fagner, foi eu entrar. Eu entrei na cozinha cantando essa música, que eu acendi a luz. De uma vez, quando eu olhei pro chão, tinha uma lacraia passando em cima do meu pé. Meu Deus. E quando eu olhei, eu vi o bichão assim, ó. E eu comecei, mãe! Caraca, e a minha mãe na época não tinha tanto, não era muito assim de ir na igreja e tal. Sim. Poucas vezes ia, mas era bem pouquinho. Bem pouco, ia visitar mesmo, né? Era, só visitando mesmo, aos domingos, né? E aí? Aí depois daí, Fagner, eu comecei a ter experiências. Quando eu entrei nos meus 12 anos, o meu irmão mais velho, ele conheceu a Jesus. Até então, nessa época dos 12 para os 13 anos. Sim. Dos 12 para os 13 anos. Porque nessa época dos 12 para os 13 anos, minha mãe conseguia arrumar um serviço mais perto de casa, porque aí ela abandonou um serviço distante e arrumou um serviço mais perto de casa. E aí, então, ela tinha das 7 da manhã às 5 da tarde. Ela trabalhava e eu ficava em casa. E esse irmão meu, ele começou a morar com a gente. Ele morava na época com meus avós. O meu mais velho. Sim. O meu irmão mais novo sempre ficou comigo, né? Mas o mais velho morou com nós nesse período. E nesse período, ele conheceu a Jesus. Rapaz. E quando ele conheceu Jesus nesse período, eu tive a curiosidade de perguntar, quem é Jesus? Olha isso. Porque eu vi ele indo para a igreja. Já sentiu aquela curiosidade? Assim, curiosidade. Não foi nada de presença primeira, não. Foi curiosidade. Eu falei assim, como é que é isso? O que você faz na igreja assim mesmo? Eu já tinha ido outras vezes, mas não tinha noção do que era realmente estar na presença do Senhor. Sim. E eu lembro que foi 11 horas da noite. Caramba. Eu entrei pro quarto do meu irmão e comecei a perguntar a ele. Nós paramos de conversar, Fagner, era mais ou menos quase 2 horas da manhã. E ele falando de Jesus e eu despertei o interesse. Cara, que lindo. Foi o interesse. Quando você perguntou, ele se sentiu preparado para poder falar de Jesus para você também? Na hora. Hoje eu sou muito grata. Sou muito grata ao meu irmão por ter me apresentado a Jesus. Yuri. Ganhou uma alma para Jesus, Yuri. Eu teve um dia que eu até postei no Facebook falando, né, que eu sou muito grata a Deus por ele ter me apresentado Jesus, de fato, quem ele é. E esse irmão meu, ele vivia no quarto, ele orava. E, tadinho, ele passava, na época, uma guerra muito espiritual, com a minha mãe também. Sim. Muito. E aí, na época, quando eu conheci, né, Jesus, quem realmente era eu e meu irmão, os únicos crentes dentro de casa. Então, nessa hora que você... Né, essa hora que ele falou de Jesus para você, dentro do quarto, aí veio aquele interesse... Ardeu no teu coração. Meu coração ardeu. Quando ele falava de Jesus, meu coração ardia. E depois daquele dia, Fagner, eu nunca mais quis me distanciar no sentido de conhecer quem era. Peguei a minha Bíblia. Porque minha mãe tinha um monte de Bíblia em casa, mas ninguém lia. Sim. Né? Eu peguei a Bíblia. Engraçado, e eu comecei... que em muitas casas tem muita Bíblia, mas está aberto, sabe aonde? No Salmo 91. Eu prego isso, Fagner. Tá eu falo isso direto. O Salmo 91, no Salmo 23, pegando poeira lá, e ninguém abre, ninguém lê. Ninguém nada, né? Deixa só abertinha lá. Virou uma espécie de amuleto, né? Amuleto. Continua. E aí foi, o Fagner, e eu comecei a conhecer Jesus, de fato. E na igreja do meu irmão, nessa época, tinha muito aquele negócio de encontro de igreja. É aquele encontro com Deus que o pessoal fala? Encontro, que fica 3 dias. Sim. Sexta, sábado e no domingo, à noite, volta para dentro do culto, né? Encontro com Deus. Na minha região, fala face a face com Deus. Eu entrei dentro do face a face, endemoniado. Meu Deus. Eu não queria nem saber de crente. Quando eu saí do face a face, já apontei o dedo na cara do meu pastor e falei assim, no próximo eu estou trabalhando e no outro eu estou ministrando. Nunca tinha lido uma Bíblia, meu querido. E hoje eu estou aqui entrevistando você em Goiânia. Aqui. Deus, ele é fiel, gente. Deus, ele transforma e liberta mesmo. E aí? E aí aconteceu. Desejo, você pegou as Bíblias, aquele monte de Bíblia Peguei o desejo suja. e comecei a ler. Comecei a ler a Bíblia, não entendia nada. Mas você já lia ali? Eu lia, mas eu não entendia. Sim. Eu não entendia nada. E aí eu comecei a buscar. Eu comecei a ir nas células, comecei a ir nos encontros. No primeiro encontro que eu fui, eu levei uma amiga minha, eu lembro na época. Que benção. E aí eu levei essa amiga minha, e no primeiro encontro que ela foi comigo, ela foi cheia do Espírito Santo, eu não entendia. E quando eu vi ela falando em línguas, eu falei, meu Deus, eu trouxe uma menina para ficar doida aqui. Olha isso. Foi, e eu lembro que eu assustei, Fagner, eu assustei. Porque até então, eu ia, mas eu não tinha visto um ato como aquele, tipo, uma glória, né, um poder como aquele, não.
É só nos encontros desses que a gente realmente tem um encontro com Deus. Quem nunca participou de um face a face, de um encontro com Deus, meu querido, você não sabe o que você está perdendo. Não sabe, gente. De verdade. E aí, Débora? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui, e ela foi cheia do Espírito Santo. Aí, comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, a minha amiga. Para quem não sabe, cheia do Espírito Santo, ela foi batizada no Espírito Santo, foi selada e começou a falar em línguas dentro do evento. Né? E ela falava gritando mesmo, porque é o batismo. Isso, o batismo não tem como, enfim. E aí depois as irmãs, né, lá do encontro, chegou em mim, conversou, explicou o que era, como que era, o que acontecia quando ele batizava. Também. Me deu curiosidade. Eu falei, agora mesmo chamando ela de louca, eu também quero ficar doida. Não, aí depois que eles me explicaram realmente o que era, aí eu falei assim, agora eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero esse trem também. Eu falei, eu quero. Glória a Deus. E eu comecei a buscar. Eu entrava para dentro do meu quarto e começava a ler a Bíblia. Amém. E lia. Aí quem começou a se levantar? A minha mãe. Sempre vai levantar uma pessoa próxima, né, cara? A minha mãe. A pessoa mais fraca que está próxima, vulnerável. Porque ainda, até então, ela ainda, né, sofria com esse negócio da bebida. Então, sim. E aí o inimigo começou a usar minha mãe. Minha mãe, sai desse quarto, você tá ficando louca, vai ficar perturbado com esses crentes. Sai desse quarto, só fica lendo a Bíblia. Mas eu sinto muito dizer uma coisa, né? Crente é doido mesmo. É doido por Jesus? Mas, e aí, então, ela começou, né, a falar pra mim, sair do quarto, que eu tava ficando doida. E eu lembro que num sábado era Nação Jovem. A gente amava ir na Nação Jovem, só tinha jovem. E aí, era um negócio muito bacana que eles faziam na igreja, né, naquela época. E a igreja era muito liberal, muito, né? Sim. Enfim. E outra coisa, né, que eu não posso deixar de falar. Eu era uma pessoa extremamente vaidosa. Olha aí. Extremamente, mas era o extremo. Eu não dormia sem maquiar. Eu não dormia sem maquiar. Não, sério, hoje eu não uso. Que doideira. Eu não uso porque, pra mim foi uma libertação. Para algumas pessoas pode não ser. Exatamente. Mas pra mim foi porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E o tanto que aquilo me afetava. Eu me sentia mal se eu não saísse maquiada. Eu me sentia muito mal. Então, nessa igreja era liberal. Então, eu usava, enfim, eu já usava mesmo. E continuei usando, mesmo estando na igreja até então. Não tinha muita regra, muita doutrina. Era uma igreja grande, aberta. Sim. E aí, eu peguei e fui. Quando eu estou inteirando mais ou menos os meus 13 anos, e minha mãe sempre levantando. Minha mãe falou, você não vai na Nação Jovem, você não vai, né, no culto aí e tal. Não, você não vai. Ela me proibiu, falou, você não vai. E eu comecei a pegar uma revolta. Eu, dentro da igreja, eu comecei a pegar uma revolta. Falei, Deus, eu tô te servindo, Deus. Isso, eu falei, né, eu tô te servindo, Deus. A minha mãe tá me proibindo de ir pra igreja. E o meu irmão, mãe, deixa ela tá indo pra igreja. Meu irmão mais velho, né? Ela não vai, não. Hoje ela não vai, não. Uhum. Aí, às vezes, ela deixava e depois... Não, hoje não vai, não. Ela tinha as proibições dela. Sim. Entendeu? Então, aí, quando foi 13 anos, eu participei de outro encontro com Deus. Esse foi o segundo? Foi o segundo. E no segundo encontro, eu falei, eu não saio daquele lugar sem ser batizado com o Espírito Santo. Você foi passar ou foi servir? Não, eu fui passar, de novo. Eu queria passar porque eu queria receber o batismo do Espírito Santo. Sim. E nisso, eu estava fanática por Deus. Eu falo para você, gente, cristão novo na fé, não toca no novo na fé. Vocês não sabem a intimidade que eles têm com Deus. Disse tudo. Fala de novo, você ficou ouvindo. Não toca no cristão que está novo na fé. Porque a gente não sabe a intimidade que eles têm com Deus. A fé, o amor, meu Deus. É intocável. É tocar, amor. Deus, ele permite as coisinhas acontecer. Porque a gente está tão apaixonado. A gente está tão cheio ali buscando. A gente quer estar no quarto, a gente quer estar orando, jejuando, fazendo, né, a vontade do Senhor. Rapaz, é lindo demais. Né? Uhum. E aí eu estava nessa busca, né, dos 12 para os 13 anos. Sim. Nessa busca do batismo com o Espírito Santo. E, de repente, no terceiro dia desse encontro, eu peguei e comecei a glorificar. Eu glorificando e glorificando. Glória, Deus, eu quero ser cheio, glória a Deus e aleluia, sem parar. Isso dentro do seu quarto? Não, dentro do encontro, do segundo encontro que eu tive, né, que eu fui. Dentro do encontro. E no terceiro dia desse encontro, que era o último, que era no domingo, que a gente ia embora, aí tem essa parte do renovo, né? De ser batizado. Final, isso, bem no finalzinho. E aí, não tinha acontecido no primeiro, no segundo dia, e eu estava meio frustrada, só que quando chegou na hora final, eu falei assim, era a última oração do povo ser cheio. Eu peguei e falei assim, Deus, eu não saio deste lugar se eu não fosse cheio do Espírito Santo. Eita. E comecei a glorificar com tanta fé, Fagner, com tanta fé. De repente, veio uma bola de fogo na minha cabeça. Eita, glória! E me encheu. Naquele momento, Fagner, eu comecei a falar em línguas. Eu posso dizer para você que a presença do Espírito Santo, ela é inefável. Ela não tem palavras humanas que possa explicar o que é a presença dele quando ele nos enche. É uma alegria.
uma paz. Eu não conseguia parar de rir. Eu não conseguia. Incrível, se alguém falasse para mim assim, não, fulano de tal, né, faleceu. Louvado seja Deus, foi para a glória. Enfim, é uma alegria que nada interrompe. Nada interrompe. Nada. Naquele momento ali, você quer, aí que você quer mais servir a Deus. Então, eu fui selada com 13 anos de idade com o Espírito Santo. Com 13 anos de idade, cara. Com 13 anos. Aí foi aonde o inimigo se levantou mais. E aí eu lembro que um dia eu estava na cozinha da casa da minha mãe, eu e meu irmão, nós estávamos jantando. E a minha mãe chegou, nesse dia meio embriagada, e aí eu lembro que o olhar dela mudou. Aí o olhar dela mudou. E ela olhou para nós, para mim, para meu irmão, e falou assim, ó, com outra voz, vocês vai desviar. Falou, cara. Ela falou. Tá amarrado. O inimigo falou na boca dela. Sim. Vocês vai desviar. Na hora, eu e meu irmão tá repreendido, né? Nós começamos a repreender. Só que Fagner, aquela palavra martirizou com tanta força dentro de nós. Vida de uma mãe, né, cara? Pela gente, boca de uma eu mãe. falo para você, boca de mãe. Exato. Ela tem poder para ser realizada. Eu costumo dizer que a profecia de uma mãe, as palavras de uma mãe é profecia na terra. Isso. E de fato é. Isso. Então, naquele momento, o inimigo usou a boca da minha mãe, né? Então, eu falo, gente, vigia. Mães de hoje em dia, né? Não amaldiçoa o seu filho, não xinga, não espragueje, porque a sua palavra, ela tem poder. A sua palavra, ela tem poder, né? Eu lembro que, na época, uma fala da minha mãe, ela falou assim pro meu irmão. Meu irmão estava dormindo até tarde. Ela falou assim, meteu o pé na porta e falou assim, quer dormir? Vai dormir na cadeia. Meu Deus. Olha para você ver. Alguns anos depois, meu irmão, ele passou, né? Foi para cadeia. Foi para cadeia. Forte isso. Porque palavra tem poder, Fagner. Palavra. E nesse tempo que ela liberou essa palavra falando para que eu e meu irmão iria desviar, de fato aconteceu. Nós não tivemos força. E como nós que fomos indo, né, na presença do Senhor, e aquele levante, aquela coisa, e nós começamos a ficar batido na fé. Começamos a ficar fraco. E aí, de repente, eu saí primeiro. Você foi a primeira? Foi a primeira. 2 anos depois, 15 anos. 15 anos. Em 15 anos. Aí foi para quebrada. 2 anos depois, aí eu fui a primeira a sair da presença do Senhor, depois foi meu irmão. Entendeu? Com 15 anos, Fagner, começou uma fase na minha vida que eu jamais imaginei que eu iria viver. Eu já tinha vivido, eu lembro que até um dia eu falei assim, Deus, eu nasci para sofrer. Meu Deus. Eu falei, Deus, eu nasci para sofrer, porque desde quando eu me entendo, é um sofrimento atrás do outro, é um sentimento ruim atrás do outro. Sim. Né? Então, com 15 anos, foi aonde eu comecei a viver círculos da minha vida que foi me apresentado pelo mundo. Na 9ª série, eu afastei da escola. Sim. Eu me afastei. Comecei a me enturmar com amizades na época que era muito influente. Né? Meu Deus. Era muito influente. E eu lembro que teve a minha primeira briga na escola. Ixi, começou por aí, foi? Foi. Porque antes de eu sair da escola, ainda teve essa briga. Sim. Porque eu saí depois dessa briga. Eu não quis mais estudar também, não. Então, eu já não queria. Já tinha afastado a presença do Senhor. Aí o inimigo batia a palma, O inimigo me cegou. Sim. Ele me cegou. Ele colocou um escão nos meus olhos e eu não conseguia mais enxergar a glória ou a presença do Senhor. Meu Deus. Sabia que Deus existia, mas era como que... Mesmo depois de ter tido tanta experiência, Tanta experiência com Deus. E eu tive só essas, não. Eu tive várias. Com 13 anos, depois que eu tive o batismo com o Espírito Santo, né? Sim. Tive outras experiências com Deus. Visões, enfim. Sim. Visões que acontecia. Era eu sonhar assim, acontecia. Olha isso. Era. E aí foi, então, Fagner, com 15 anos, aí foi onde tudo começou na minha vida, assim, a fase minha e do meu esposo, que hoje é meu esposo. Aí eu conheci, né, alguns rapazes antes do meu esposo. Ah, tá. Você brigou na escola, né? Briguei. Fagner, essa briga na escola, inclusive depois que eu me converti, eu falei para Deus, me marca um encontro com essa moça que eu briguei, que eu quero pedir perdão para ela. E olha Deus isso. marcou. Deus marcou. Eu não fazia ideia onde ela morava. Caramba, e Deus marcou. ainda adivinha, na porta da escola onde a gente tinha brigado. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Olha para você ver. Deus, ele te tira do cenário, né? Ele permitiu o cenário da desonra ali, né? Da briga, da contenda. Mas no mesmo cenário onde o inimigo me envergonhou, foi o mesmo cenário que Deus me honrou. Eita glória. Entendeu? Foi o mesmo cenário. E o Senhor, ele me permitiu encontrar essa menina depois. Mas eu lembro que a briga foi tão feia que envolveu alguns da minha família. O meu irmão entrou no meio, o meu primo entrou no meio. Todo mundo. E aí teve viatura da polícia. Foi importante. E a gente pegou uma bicicletinha. Olha isso, rapaz. E a gente montou nessa bicicletinha tentando fugir do cenário da briga.
E aí, eu lembro que a viatura nos encontrou na beira de um corco, subindo, porque a gente morava na fazenda. Olha isso. E aí, ela encontrou a gente, e eu lembro que, né, eles brigou, enfim. Na época, eu assinei um boletim. Eu era de menor, então eu só assinei um boletim mesmo. E a minha mãe teve que assinar alguns papéis lá. Enfim. Então, tudo começou dali. Depois disso... Tá, depois da briga, daí, o que aconteceu depois? Depois disso, eu não quis mais estudar, não quis mais ficar na escola. E então, aí, o seu esposo, entra que horas? Aí, aonde ele entra? Com 15 para 16 anos. Foi onde você conheceu ele? Foi onde eu conheci ele numa festa. Eu tinha 15 para Conta 16. pra gente. O meu irmão, ele já participava de algumas festas. Esse outro irmão meu, sem ser o cristão. Sim. Né? Então, Ele foi preso. Isso, foi preso. Uhum. Ele participava de algumas festas, então ele conhecia o meu esposo. Meu esposo, na época, né, ele mexia com tráfico. E eu não sabia, não conhecia, não sabia. E aí, a gente tinha um grupo, eu lembro até hoje, no grupo dos Insônia, na época, que era o grupo que meu esposo fazia, porque ele realizava os eventos das festas. Sim. Ele fazia as festas, ele fazia os eventos, então ele mexia com coisa muito errada ali, por trás daquilo. Entendi. E nesse evento, eu lembro que essa festa foi anunciada, eu falei, se eu quero participar. Né? E aí eu falei, você já sabia que era ele que fazia? Não sabia que era ele, ainda. Não sabia que era ele. Só estava no grupo porque algumas amigas minhas tinham entrado e falaram, não, vamos entrar no grupo lá, porque direto tem festa, a gente vai. Sim. Né? E aí eu fui e entrei nesse grupo. E aí eu fui comentei lá, falei assim, poxa vida, queria ir. Mandei nesse grupo. Sim. E ele me chamou no privado. E ele falou assim, uai, vamos que eu te levo. Eita. Ele falou, deixei sim. Perdeu tempo não, né, meu querido? Aí ele falou assim, vamos que eu te levo, né? E aí a minha mãe não quis deixar eu ir. Minha mãe, você não vai. Minha mãe, por favor, mãe, deixa eu ir. Aí eu fui no meu irmão. Falei, você tinha 15 anos, né, cara? 15 para 16. Eu já estava para entrar 16 anos. Sim. Eu falei para esse irmão meu, né? Falei assim, pede para minha mãe, que minha mãe, ela ouve mais você do que eu. Sim. Então, ela pediu, né? O meu irmão pediu para ela e ela foi e deixou. Ela falou assim, então, se você for, eu deixo. Ele mentiu para minha mãe. Que ia? Que ia. Ele fingiu até entrar no carro, chegou na esquina, ele desceu do carro, ficou na esquina. Porque ele tinha uns tramóios dele também na esquina na época, né? E eu e esse rapaz foi sozinha. Que é o meu esposo, né? E aí fomos para essa festa, e nós curtimos a festa, e eu vendo que as meninas implicando comigo, na implicância comigo. Gente, o que está acontecendo aqui? Depois eu fui saber, né, quem meu esposo realmente era. Não, até então não sabia. No outro dia que eu fui ficar sabendo o que ele fazia. E ele era o que fazia a festa, as meninas ficavam dando em cima dele, tinha ciúme dele, aquela coisa toda. E quase que eu apanho de graça. E quem era o seu esposo nesse decorrer da vida? O meu esposo, ele era traficante. Sim. Ele era traficante e não só isso, ele também, né, mexia, né, com porte de arma, essas coisas. Sim. Tinha algumas passagens pela polícia. Então, nessa época, ele realmente não era uma pessoa muito agradável. E tu só achando que estava com o Janequino naquela hora, Não, né? eu achando que eu estava com uma pessoa normal, né, até então. Sim. Só que depois a gente foi se relacionando, foi ficando, foi se conhecendo. E eu me apeguei a ele. Sim. E ele me apegou a mim. E então, nesse apego, a gente começou a viver uma vida louca. Uma vida louca. Então, nessa vida, olha, a gente apanhou muito de polícia. Meu Deus. Tem uma feita que alguns lugares onde eu vou, até conto esse testemunho. Esse é o resumo que eu faço dos lugares onde eu vou. Sim. Esse testemunho foi uma certa feita que meu esposo, eu tirei uma foto de uma arma que estava com ele na época. Sim. E eu postei nesse grupo. E nesse grupo tinha, né, pessoas infiltradas. Meu Deus. Entendeu? Pessoas que não deveriam estar ali infiltradas. Era só para estar gente de festa, mas não tinha gente ali, né, infiltrada que não deveria estar. Uhum. E que essa foto vazou. E naquela época não tinha aquele apague para todos, né? Uhum. Não tinha. Então, postou, acabou, já era. E aí pegou e a polícia foi atrás da gente. E aí eu lembro que no outro dia, 9 horas da manhã, a gente estava voltando essa festa quando eu tirei essa foto. E 9 horas da manhã no dia, eu falei assim, eu tenho uns cílios marcados. Na época eu era muito vaidosa. E eu colocava aqueles cílios, aquele estufo de cílios, assim, ó, aquele grandão, sabe? E aí eu tinha marcado. E no que eu fui, ele me levou para colocar esses cílios. Nós recebemos uma ligação. Emerson, é o nome do meu esposo, né? Uhum. Emerson, não vai para casa agora, porque sua casa está tampada. De polícia. Tampada de polícia. E aí, de lá, a gente passou no banco, pegou o dinheiro, porque quem é traficante, né, tinha, sim, né, guardado, né? Qualquer hora tinha ali dinheiro. E passou, sacou o dinheiro e fomos para Perinópolis.
Perto ali, né? Vamos curtir a vida, vamos lá para Pirenópolis. Sim. Fomos com a roupa do corpo, chegamos lá, compramos tudo lá, alugamos lá uma pousada, ficamos lá 3 dias nessa pousada. Curtindo, tranquilo. No 3º dia dessa pousada, era mais ou menos umas 11 horas, meio-dia, a gente tinha que entregar a chave da pousada. Bateram na porta. Aí a gente pensou, é o caseiro para pegar a chave, Sim. né? E tinha arrumado tudo. E quando que ele abriu a porta, naquele momento, aquele tanto de homem encapuzado, a casa caiu. Eu olhei e falei assim, caiu mesmo. Caiu? Como é que é isso? Eu era muito abusada, gente, meu Deus. É. E aí eu peguei e falei, não, caiu mesmo. E dali começou algumas torturas. Meu Deus. Torturas, tanto psicológica quanto física. Levaram vocês para algum local ou lá mesmo? Lá mesmo. Lá mesmo. Lá mesmo. Cadê a arma? Começava a perguntar, cadê? E eu não sei, eu sabia, mas eu não sei. Não sei. E começou a bater nele, começou nele primeiro, né? E batia nele. E nisso, na época, eu era de menor ainda, né? Menor ainda. Eu era de menor ainda. E não tem isso, não. Enfim, como se diz, tá na chuva para molhar. Sim. Né? E aí eles começaram a bater nele e ele não entregava. Porque o meu esposo, ele era ex-basiano também. Ah, tá. Ele já passou pela base, então ele passou pelos treinamentos, tudo ali. Ele sabe o que é a pressão psicológica, física. Então ele já tinha um preparo a mais que outros. Né? Eu não. Eu só tinha o quê? 16, 15 para 16 anos. Entendeu? Meu Deus. É porque eu não lembro na época exatamente a idade. Eu sei que era de 15 para 16. Sim. Mas e aí, então o que acontece? Então eles começaram a agredir ele. E aí eles falaram assim, olha, Steve, porque eles não falam não, né? Não vai adiantar bater nele. Quando eles pegou a carteira dele e viu a carteirinha dele, que ele era, ele não vai adiantar. Vamos pro ponto fraco. A esposa. Eles olharam para mim, naquele momento, gente, eu tremi as bases. Meu Deus. Porque eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida, né? Até então, porque foi depois dali que a gente começou, né? As polícias conhecer mesmo e as agressões, enfim, depois. E as perseguição. E naquele momento eles começaram a me bater. Eu lembro que eu tentei um buraquinho aqui no nariz do piercing, eles arrancou meu piercing com alicate. Comecei a espremer meu dedo com alicate. Enfim, me batia no meu rosto, me xingava de nomes baixos. E cadê? Eu não sei. E eles pegou e falou assim, olha, se você não falar onde está, a gente vai dar choque em você. Meu Deus. E aí ele pegou e falou assim, então você vai convencer o seu esposo, botou para dentro do quarto. Só que não falou esposo na época, porque ele xinga demais, né? E se você não convencer ele que você está levando choque, a gente vai dar choque de verdade em você. E aí eles ligavam e eu começava a gritar. E ele não traz ela para fora que eu vou entregar. Até que, por fim, depois de tanta tortura, ele entregou. Sim. Só que não parou aí. Eles levou, nesse período de volta para casa, eles levou a gente para um caminho. E a gente até conhece lá na cidade um nome lá. Né? Desse lugar, que é onde acontece algumas coisas ali. E essa arma estava com vocês lá? Não estava com a gente. Não, né? Eles fizeram chamada de vídeo com o pessoal que já estava lá em casa, lá em Anápolis, e filmando aonde que estava para poder meu esposo entregar. E ele entregou, eles encontraram a arma. Enfim, ela estava dentro do rodapé lá da nossa casa. Meu Deus, rapaz. Porque, assim, tem que ser esperto, né? Quando a gente, tanto lá quanto aqui. Porque se você é certo para as coisas erradas, você tem que ser certo para as coisas de Deus também, né? Sim. Enfim, então, eles trouxeram a gente, né, para Anápolis. E chegando em Anápolis, eles levou a gente para um lugar. Nesse lugar, era um lugar deserto. Um mato muito alto e no meio onde a gente estava pisando tinha muito osso de animal e a terra fofa. Meu Deus. Eu falei, pronto, agora eu vou morrer. Vai enterrar mais bem aqui. Vai. E nisso eu já tinha uma promessa sobre a minha vida, porque eu era desviada. Sério? Não era? Lembra dos 13 anos? Verdade. Então eu carregava uma promessa. Isso. E eu lembro que ele pegou e levou para frente do camburão. E me desceu do carro e botou meu esposo sentado lá atrás no camburão e me levou para frente. E começou a falar, cadê? Agora vou entregar as biqueiras, cadê as biqueiras? Não sei. Porque até então, quem tinha entregado tudo foi ele, não foi eu. Sim. Eu fiquei calada, e calada fiquei até o final. Porque eu sei como é que é essa vida que você tá ali, você tá... Enfim, se você não morre por um, você morre por outro. Se você abrir a boca, entendeu? Então, pense bem antes de entrar nesse caminho, pessoal. Sim. Então, quando isso aconteceu, eu lembro que eles pegou uma arma, colocou na minha mão e falou assim, agora você vai matar ele. Que se você não matar ele, você vai morrer. Meu Deus. E pegaram a arma deles mesmo? Deles mesmo. Eu lembro até hoje, eram 38 clomadinho. Sim. Clomadinho, 38. Estava dentro do negocinho deles lá. Da bolsinha de torturazinha. Enfim, aí eles pegou e colocou na minha mão. E botou uma bala lá dentro. E falou assim, agora se você não matar ele, você vai morrer.
E eu peguei e falei assim, então, o senhor pode matar, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Eu falei para ele, eu não tenho coragem. E fechei o olho. Eles me pegou e me puxou. E aí eles pegou essa arma e começou a fazer roleta russa no joelho do meu esposo. No joelho? No joelho. Eles rodavam e apertavam. Rodava e apertava. Se caísse ali... Lencou uma? Porque ele só botou uma bala lá dentro. Então eles rodavam, se caísse no gatilho ali já era. Né? A primeira lencou? Puf. Lencou. Segunda, terceira. Foi umas 5 vezes. Olha isso. 5 vezes. E meu esposo só ficava assim, com o olho fechado. Nossa. Só esperando. Caramba. E aí ele falou, não, Steve, vamos parar com essa palhaçada agora. Vamos acabar com isso. E levou pra frente do camburão. E apontou a arma na minha cara. E aí, naquele momento que ele apontou a arma na minha cara, adivinha quem eu pensei? Deus. Porque no momento da dificuldade, a gente lembra dele. Exatamente. Mas no momento da bonança, a gente não sabe agradecer. A gente só quer lembrar a Deus no momento difícil. Mas no momento que a gente tá na bonança, a gente não sabe nem agradecer. Né? Então, naquele momento, eu lembrei de Deus. Eu falei, meu Deus, não deixa eu morrer aqui, não. Fala o né? Na minha mente. Sim. E eu olhando para o canto daquela arma. E ele destravou. Na hora que ele destravou, eu falei, agora vai. E ele olhou para trás e falou, olha, Steve, ela não tem medo de arma. Ela olha para dentro do canto da arma. Ela encarando. Eu realmente, literalmente, estava encarando, mas era o fim, né? Sim. E aí, fazer, né? Naquele momento que ele olhou para trás e já tinha destravado a arma disparou da mão dele. E seria um tiro a queima-roupa. Estava bem próximo. Fagner, eu lembro que naquele momento, se não fosse o Senhor e o anjo do Senhor empurrando aquela arma, eu não estaria aqui hoje para contar esse testemunho. Meu Deus. Porque naquele momento, ele assustou com a bala, porque foi o momento que ele olhou para trás que disparou. Aí poderia ser no meio da minha testa. Exatamente. No meio da minha testa. Então, eu creio que o anjo do Senhor, naquele momento, ele empurrou e deu baque na mão dele e a bala passou perto do meu ouvido. Eu fiquei com essa orelha aqui azulina uma semana. Eu falo para as pessoas, não acredita nessa heresia de que quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim. Sai debaixo da promessa das mãos do Senhor para tu ver. Forte mesmo. Sai debaixo. Porque naquele momento eu não estava, mas Deus teve misericórdia de mim naquele momento. Misericórdia. Está entendendo? Quantos pastores, missionários, profetas do Senhor não têm grandes promessas e estão agora no Hades? Exatamente. Porque saíram debaixo das mãos do Senhor, da promessa do Senhor. Quem tem promessa do Senhor morre sim. Nossa. Só que a gente tem que viver conforme a promessa dele. Depois daquele tempo, então, passou alguns tempos depois, eu falei, eu não quero mais. Eu não quero viver essa vida, eu não quero. E aí, depois que a bala desviou, e como é que ficou o policial? Ele assustou, ele fez uma cena toda, uma cena toda com quem que tinha me matado, meu esposo acreditar que eu tinha morrido, né? Eles chamaram até, Samu, não, foi troca de tiro e tal, aqui. E nisso ele tinha falado pra gente... Então ele já estava desesperado, teu esposo ali, não, do lado de fora. Não, você acredita que não? Ele falou pra mim, ele falou, meu bem, eu sei que era pressão psicológica. Ah, ele já conhecia. O bichinho era bem... E aí? Enfim, então, mas eles fizeram a cena toda pra passar o medo nele mesmo, né? Mas ele não caiu, não. E aí, depois daquele momento, então, aí ele foi, né, desceu lá pra... Como é que fala? Pra geral, a polícia. Resolveram lá, ele pagou fiança e saiu e tal, por conta da arma. Né? E depois disso, ele não parou, continuou. Só que eu não queria mais viver isso. As polícias perseguiam a gente não podia sair. Nós era freio de polícia. Meu Deus. Nós era freio. Nós saíamos da porta de casa, já tinha um atrás. Já tinha um atrás para poder abordar a gente. Toda hora era uma vergonha diferente. Nossa. Entendeu? Era uma vergonha diferente. Então, foi indo assim, eu engravidei do meu primeiro filho, que inclusive foi nessa pousada. Na mesma pousada? Foi. Eu engravidei do meu filho, meu primeiro filho lá. E depois disso, quando eu estava grávida, o meu esposo foi preso. De novo? De novo. Não era crente ainda? Não. E aí ele foi preso, eu estava com 4 meses. E aí ele ficou preso e foi nesse período que eu fui buscar Deus de novo. Nesse período, eu lembro que eu fui para uma igrejinha pequenininha, já bem conhecida, não vou falar aqui por educação, por ética, né? Uma igrejinha bem pequenininha, onde tinha uma irmãzinha do coque, né? E eu comecei nessa igreja a orar. Ia pedir a Deus uma mudança, uma transformação, uma libertação. Amém. E Deus falou para mim que ia libertar o meu marido. Olha isso. Deus falou para mim que ia libertar ele. E aí, ele saiu uma semana antes de eu ganhar meu filho. Ele ainda presenciou o meu parto. Olha isso, né? gente. E isso durou, né, o período da gestação todinha. E nesse período, eu lembro que eles abriram um site de fofoca lá em Anápolis. Sim. E colocaram meu nome na roda. e eu sozinha, grávida,
Já estava excluída ali, com todos os sentimentos já da infância, o sentimento da gestação, gerando sozinha, sem o marido do lado. Enfim, então, ali naquele momento, eu falo para você que eu tive uma pequena depressão nesse momento da minha gestação. Eu não queria sair de casa. Eu não saí de casa nesse período. Eu passei praticamente a gestação toda em casa. Às vezes eu ia na casa de um parente meu, mas eu ia meio acolhidinha assim e voltava. Entendeu? Então, foi nesse período. E depois disso, a gente passou por muita coisa também. Depois que ele saiu, foi o período que a gente começou a ter nossas brigas, nossas contendas. Sim. Depois que ele saiu. Depois que ele saiu. Porque foi aonde eu realmente comecei a conhecer ele. Porque eu conheci ele não tinha muito tempo. Não tinha muito tempo, Fagner. Meu Deus. E foi onde começou. Então, a gente era muito agressivo um com o outro. A gente se agredia, mas agredia mesmo. Era agressão, entendeu? Então, era aquele negócio, não sei, né? Enfim, eram tacando cadeira no outro. Rapaz, que... O negócio era feio. As brigas da gente ali era muito feia mesmo, sabe? Rapaz. Então, e com essa palavra que essa irmãzinha liberou, que Deus ia libertar meu esposo, eu peguei com muita fé, Fagner. Eu peguei com muita fé. Meu esposo, ele era muito rebelde, ele era um homem cruel. E hoje a benção cruel. Que ele é, né, cara? Ele era. Não, quem olha ele hoje fala assim, ele não era isso. Mas temos provas, temos tudo aí, né? Temos fotos, vídeos, enfim. Então, quando eu peguei essa palavra com muita fé. E eu falei para Deus, falei assim, então o Senhor vai libertar ele. O Senhor me prometeu a libertação dele, o Senhor vai libertar. E hoje, para a glória do Senhor, para a glória do nome do Senhor, eu e ele, né, nós servimos ao Senhor. Hoje ele é pregador da palavra, eu sou pregador da palavra. A nossa família é liberta, nossos filhos louvam para o Senhor. Foi uma libertação completa. E a primeira experiência que a gente teve com Deus. E nesse período aí, ele ainda foi preso outras vezes, gente. Sim. Teve outras... inclusive, numa dessas prisões foi aonde Deus falou com ele. Ele teve essa experiência com Deus lá dentro. Lá dentro. Antes de sair. Não, depois que ele saiu, eu tive meu filho e ele ainda foi de novo. Sim. Ele foi de novo. Meu filho acho que tinha uns 2 anos quando ele foi de novo. Sim. E aí ele ficou. E era para ele puxar 8 anos de cadeia, fechado. Fechado. Pelas coisas erradas. 8 anos fechado. Ele fez um compromisso com Deus lá dentro. Ele falou assim, Deus, se tu me tirar daqui desse lugar, eu faço uma promessa para ti aqui. Que aonde o Senhor me chamar para pregar o evangelho e a palavra, eu vou. Eu vou. E eu lembro que nessa semana eu tinha recebido uma revelação na igreja que eu estava começando a ir, né, com mais frequência. Sim. E essa revelação falou assim, você vai receber uma ligação que muito vai te alegrar o teu coração. Eu falei, amém. Né? Aí eu pensei, deve ser alguém da minha família, porque meu esposo nunca me ligava. Lá dentro da cela tinha uns radinhos guardadinhos, escondidinhos, né? E nesse dia ele me ligou. Ele falou, meu bem, meu bem, meu bem. Eu falei, o que foi? Deus, ele existe. Oh, glória. Ele falou, e começou a repetir, Deus, ele existe mesmo. Eu vejo que Deus hoje, ele existe. Caraca. E ele teve essa experiência lá dentro com Deus. E depois disso, ele saiu, ele leu a Bíblia inteira. Dentro da Bíblia. Lá dentro do presídio. O que era para ser feito com 8 anos, Deus tirou ele em 8 meses, como se fosse réu primário. Eita, glória. Jesus. E depois que ele saiu, a obra começou. Aí ele converteu ali? Converteu. Essa que foi a conversão do seu marido? Foi lá dentro, com essa experiência que ele teve com Deus lá. Ele não acreditava muito enfim, ele sabia que Deus existia, mas não era aquela proximidade, até que ele viu com os olhos dele, né? Então, lá dentro ele teve essa experiência com Deus. E quando ele veio para fora, estava eu e ele cristão. Eu e ele, né, convertidos na presença do Senhor. Sim. E quando nós começamos a buscar a presença de Deus, só que estava muito difícil o processo da libertação. Era um processo, eu falo para você, tudo que você planta, você colhe. A lei da semeadura, a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Independente de você estar no mundo ou na presença do Senhor, o que você plantou no mundo, você vai colher estando na presença do Senhor ou não. Exatamente. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, nós estávamos começando a colher o que estava, né? O que a gente tinha plantado no mundo lá fora, as coisas ruins. A gente tinha acontecido lá fora, muitas coisas. Dentro da presença do Senhor. E aí foi o período que eu falei assim, eu vou desistir, eu não vou dar conta. Né? Eu não vou dar conta. E aí eu peguei, e nesse dia que eu falei isso, que eu ia desistir, que eu não ia dar conta, eu falei, Deus, eu vou te buscar a última vez aqui. Se o Senhor não me renovar com o teu Espírito Santo, assim como eu tinha 13 anos de idade. Meu Deus. Eu não vou prosseguir na sua presença, eu vou para o mundo. Porque eu não dou conta. O peso estava demais, Wagner, demais. Então eu peguei e fui. E fui para o quarto orar. Amém. E nesse quarto eu fui orar. Eu lembro que o Senhor falou com meu esposo, ele estava na cozinha. Sim. E no que ele falou para ele falou assim, olha, vai orar com ela. E meu esposo entrou para dentro do quarto.
Era mais ou menos 10 horas da noite. Fagner, nós fechamos a porta daquele quarto. Olha aí, o céu abriu dentro daquele quarto. Oh, glória. Nós ficamos até 8 horas da manhã falando em mistério com Deus. Ai, Jesus. Nós falamos com Deus. Deus se revelou a nós aquela noite. Deus falou as promessas que Ele tinha na nossa vida. Você acha que depois das 8 horas da manhã, que nós estávamos falando a noite inteira com Deus, você acha que nós fomos dormir? Nós pegamos o carro e fomos fazer a obra. Eita. E começamos. E naquela noite Deus entregou dons para mim. Foi? Naquela noite foi o dom da profecia e o dom da revelação. Aleluia. Naquela noite, o Senhor me visitou e eu fiz prova de Deus, se realmente era Deus que estava me usando. Você vê a dúvida ainda do coração do ser humano. Sim. E eu fiz prova de Deus, e Deus pegou e falou assim, ó, lá na casa da sua sogra, tem isso, isso e isso. E tá desse jeito. Meu esposo pegou e foi lá. E tava do jeito que Deus Forte, falou. igreja. Na hora. Deus. Então, a partir daquele momento, o ministério alavancou. Só que, nesse período do ministério alavancar, eu tive uma experiência que o diabo não queria me perder para Deus. Sim. Foi aonde eu tive a experiência de apanhar de demônio. Eu apanhei de demônio. Eu apanhei. Eu lembro que numa noite, nessa noite, eu fechei o olho para dormir e abri uma visão, só que era uma visão muito real. E o demônio, ele me enforcava. Ele me enforcava e ele arrancava o couro das minhas costas com a unha dele. E falava que eu era dele, E falando que eu era dele, me arrastava. E eu passei a noite inteira com essa luta. No outro dia de manhã, gente, sem brincadeira nenhuma, parecia que eu tinha levado uma surra tão grande. Então, literalmente. Isso acontece mesmo, viu? Parecia que eu tinha levado uma surra tão grande, tão grande. Acontece muito isso. Aí foi aonde eu peguei, e aí que eu peguei mais firme com Deus, porque o inimigo queria que eu temesse, ficasse com medo e voltasse para trás. Mas aí não, foi aonde foi o meu alavanco. Aí eu comecei a fazer jejum louco. Foi aonde começou todo esse processo, né? Essas campanhas que tu faz. Faço, essas campanhas. Vai ter que fazer parte 2 aqui com a Débora, irmãos. É muita história aqui. Muito. É muita experiência que ela tem passado com Deus, né? E a gente quer aproveitar esse momento, né? Já está encerrando. Sim. Quero aqui agradecer a Óticas Prisma, ali da Avenida Mangalô, né? Meu amigo Pastor Lucas. Você que precisa de fazer exame de vista, é só procurar ali a Ótica Prisma. Fica bem ali na Avenida Mangalô, aqui em Goiânia. E queremos aqui agradecer também aqui, ó, Solai Brasil. Solai Brasil, você que estiver pagando caro, acha que está pagando muito caro na conta de luz, né? Só procurar Solai Brasil e eu tenho certeza que vocês vão negociar, tá? E também queremos aqui agradecer o Clay, né, como eu estava dizendo, Barbearia do Clay. Você que quer dar um talento, sempre a gente passa lá, ele arruma o nosso cabelo, viu, Débora? Muito bom. Quando teu esposo, tu vir aqui com o teu esposo, já sabe onde levar. Ó. Não, com certeza. Barbearia do Clay, fica aqui em Goiânia. Deixa eu ver se eu acho o endereço aqui. Barbearia do Clay. Outra oportunidade, a gente passa o endereço para você, beleza? Mas você já sabe ali, ó. Coloca o QR Code ali, ó, já está lá. Você coloca o seu celular ali no QR Code, vai aparecer ali o Instagram da Barbearia do Clay. Ali está o endereço, tudo certinho. E já chama lá tem o link, né, para você chamar no WhatsApp. Alameda Câmara Filho é o endereço da Barbearia do Clay. Tá? Fala de novo, meu produtor. Quadra 129B, setor? Parque Oeste. Olha aí, Barbearia do Clay. Amém? Pessoal, a gente vai encerrando aqui o Crente Raiz de hoje. Já compartilha, manda para todo mundo. A gente vai estar postando os cortes aí durante a semana. Compartilha para todo mundo, deixa o seu comentário, curte e vamos espalhar geral para poder alcançar mais pessoas possíveis, né? Que aqui é um testemunho que eu tenho certeza que vai tocar a vida de muitas pessoas, né? Amém. Débora, para poder encerrar, né, essa entrevista de hoje, vamos ver se a gente consegue marcar a parte 2, porque tem muito assunto para ser dito, né? Tem muita coisa para ser dita. Porque depois da conversão ainda teve muita experiência. Olha aí, muita experiência. E deixa para as suas últimas palavras para quem está nos acompanhando nesta hora. As minhas últimas palavras para todas as mães, os pais, os filhos, enfim, no modo geral. Não desista quando Deus te liberar uma palavra profética. Não desista da pessoa que você tem orado, tem buscado, tem intercedido, porque Deus, ele ainda muda cenário, Deus, ele ainda muda a história. Para quem era improvável, hoje a minha família, eu e minha casa serviremos, e servimos, né, na verdade, ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu faço esse convite para você.
você e sua casa, ela vai servir ao Senhor, mas através da sua persistência. Não desista, em nome de Jesus. Glória a Deus. Débora, ela prega aí, né, já pelo Brasil. Já. Quem quiser te levar na igreja, levar em um evento, entre em contato com a Débora, tá? Deixe suas redes sociais, telefone para contato. Nas redes sociais está como Missionária Débora, né, no Instagram, no Facebook. E o meu número de celular é 62995 700961. Aí é só entrar em contato. Só entrar em contato que aí vai dar certo. Né, tá tudo certinho a agenda. Débora, quero aqui agradecer a oportunidade, tá? Eu que agradeço, Fábio. Agradeço por ter vindo aqui, né, para esse podcast. E eu tenho certeza que essa história vai tocar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vão ser tocadas para a glória de Deus, tá? Amém, assim que Deus abençoe sua vida, seu esposo, sua família, em nome de Jesus. Amém, tá? Deus abençoe. É isso aí, pessoal. É o Crente Raiz Podcast ficando por aqui, né? Mais essa edição, né? Agradecer mais uma vez os nossos apoiadores que sempre estão aí nos apoiando para que esse podcast mantenha-se no ar. Você que quer apoiar esse podcast para manter no ar o podcast, tá? Pode chamar aqui no direct, pode deixar seu comentário aqui que a gente vai procurar você e nós queremos que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe sua semana e o seu fim de semana e um beijo no teu coração. Fui nessa. Tchau, tchau.